As pessoas estão sendo convidadas a participar de uma campanha de coleta de informações genéticos. Objetivo: ajudar na identificação de pessoas desaparecidas. Vou explicar. Muitas vezes as pessoas desaparecem anos, décadas. E, por outro lado, materiais genéticos, corpos, cadáveres, ossadas, são encontradas. Para descobrir se essas pessoas que desapareceram são parentes daquelas que estão por aqui, que reclamaram seus corpos, está sendo feita a coleta de DNA para comparação genética e identificação das pessoas. Agora, a dúvida é: eu posso dar as minhas informações para ajudar em buscas futuras? Como é que isso pode funcionar? Débora Radassa está ao vivo e traz detalhes para nós. Tem prazo para isso ser feito, Débora? E como vai acontecer? Joelson, só para você ter uma ideia, antes de falar desse prazo, no Piauí há mais de 100 ossadas sem identificação. Então, isso para o Estado é um pouco grave, né? Porque é preciso identificar esses desaparecidos. Não só pessoas daqui do Piauí, mas também tem pessoas de outras cidades, de outros estados, que vêm ao Piauí e aí pode ser identificado aqui. Familiares de outros estados nem sabem, mas pode ser que tenha um familiar aqui, né? Uma ossada dessa família aqui, né? E a gente vai conversar agora com a Adilana Soares, que é perita criminal e coordenadora do Instituto Forense, para nos falar sobre isso. Boa tarde, doutora Adilana. Boa tarde. Como será feito esse cadastro e qualquer pessoa pode fazer essa coleta? Especialmente, né, essa campanha ela foi lançada no último dia 25, o Estado aderiu a essa campanha. O Instituto de DNA Forense vai estar coordenando todas essas ações através da Secretaria de Segurança e da Polícia Civil. Em Teresina, nós teremos como base o Instituto de DNA, o IML e a DHPP. E nos municípios do interior, né, as cidades que vão ter pontos de coleta, a gente está fazendo ações em que esses familiares podem se dirigir às delegacias para o registro do boletim de ocorrência ou renovação desse boletim de ocorrência, caso ele já tenha sido feito. E aí as delegacias elas vão encaminhar esses familiares para os pontos de coleta. Quem pode doar? Principalmente familiares de primeiro grau, como pai, mãe, filhos dessa pessoa desaparecida, e nessa oportunidade é solicitado também que sejam doado material do pai, né, ou da mãe desse filho dessa pessoa desaparecida, e na ausência dessas duas possibilidades, né, de pai, mãe e de filhos, é solicitado também que irmãos, sempre mais de 2 irmãos, doem material para coleta. As pessoas podem participar só neste período de campanha ou não? Ou tem um tempo indeterminado para isso? Não, essa campanha ela está sendo lançada para mobilizar, mas ela não vai se limitar àquela semana de coleta, né? Que vai do dia 14 de junho ao dia 18 de junho. Na verdade, é para mobilizar, para que as pessoas saibam que esse serviço existe. Na verdade, já existe, já tem perfis de outros bancos, né? Bancos de outros estados sendo inseridos, de familiares, de ossadas, de cadáveres não identificados sendo inseridos nesse banco, e para aumentar o poder de discriminação desse banco, essa campanha está sendo iniciada, mas não se limita àquela semana, pode ser em qualquer tempo. Você tem um familiar desaparecido, você pode buscar, né, através de registro policial, e essa autoridade policial vai encaminhar esse familiar para coleta através dos núcleos de perícia no interior ou em Teresina, através do IDNA e do IML. O Joelson tem uma pergunta, pois não, Joelson? Doutora, veja só, a senhora explicando como é que funciona, para que servem os dados, e a gente sabe que os dados de DNA, eles podem ser úteis de várias maneiras. Mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente explicar melhor. Eu posso oferecer o DNA caso eu tenha um parente desaparecido, mas esse meu DNA pode servir para várias outras coisas. Por exemplo, ele pode ser usado para comprovar que alguma das pessoas que fizeram essa doação de DNA estejam, por exemplo, em cena de crime no futuro? Ou a destinação é exclusiva para a identificação? Pode ser utilizado, por exemplo, para a identificação da própria pessoa que fez hoje a doação de DNA, de repente torna-se um desaparecido? Neste sentido, não é bom que todo mundo faça a doação, independente de ter ou não alguém desaparecido?
Não pode ser, na verdade, não pode ser utilizado, né? Para que esse perfil seja utilizado, na verdade, nessa doação, esse parente, esse familiar, ele vai assinar um termo de consentimento, nos autorizando fazer essa busca dentro do software, né, de busca, mas nesse software ele não conversa, não é autorizado que se converse com a parte de banco que a gente insere perfis de vestígios de crime e de condenados. Na verdade, é totalmente... Só vai ser possível mesmo para agora, para identificar os desaparecidos. Identificação de desaparecidos. Nesse caso em que você doou o material, assinando o termo, e você veio a ser desaparecido, a família, sim, pode requerer que aquele perfil seja acessado, né? Seja acessado nesse termo de desaparecimento. Mas até para o pessoal ficar mais tranquilo, eu vou doar meu material e esse meu material ele vai ser utilizado para outros fins, não. O termo que esse familiar vai assinar autoriza apenas a busca familiar. Joelson, tem mais uma pergunta, Joelson. Então, doutora, se eu entendi bem, o ideal é que só compareça para fazer doação quem tem parente desaparecido. Só isso. Quem tem parente desaparecido, com registro policial. Por isso, nosso fluxo de trabalho vai sempre iniciar através das delegacias de polícia. Certas delegacias de polícia vão fazer, inclusive tem que ter tido uma investigação prévia desse desaparecimento. Dependendo das circunstâncias, esse desaparecimento tem que ter havido pelo menos há 30 dias, mas dependendo das circunstâncias, em caso, por exemplo, que se tem o indício de que aquela pessoa tenha sido, sendo vítima de homicídio, por exemplo, esse tempo mínimo não vai ser requerido, certo? E aí, além disso, também esse familiar pode doar, apresentar nas delegacias que apreenderão objetos pessoais dessas pessoas desaparecidas, como uma escova de dente sabidamente da pessoa, um fone de ouvido, um aparelho de barbear que só essa pessoa tenha utilizado. Essa chama referência direta, que é até muito mais efetivo do que só apenas o perfil do familiar. Doutora, em Teresina tem esses dois pontos, a Delegacia de Homicídios e o IML. E nos outros municípios? Certo. Em Teresina, o Instituto de DNA vai ser um ponto de coleta, o IML durante a semana e o DHPP ela vai ser o ponto de coleta no dia D, que vai ser o ponto central da campanha, que vai ser no dia 16 de junho, em que tanto os peritos do IML quanto os peritos do DNA estarão realizando a coleta no DHPP, porque o DHPP ele tem uma delegacia especializada na busca de pessoas desaparecidas e ali o familiar ele pode estar fazendo o seu boletim de ocorrência e logo em seguida vai ser feita a coleta lá mesmo no DHPP. Além disso, eu esqueci também, a gente está com um acordo com a Polícia Federal. Então, em Teresina, a Polícia Federal também realizará coletas no centro de atendimento que fica no Shopping Rio Puti. E no interior, a gente vai ter como ponto de coleta Corrente, Uruçuí, Campo Maior, Floriano, São Raimundo Nonato, Picos, Piripiri, Parnaíba, Campo Maior e Pedro II. Nessas as pessoas podem se dirigir às regionais e após o primeiro registro policial, eles encaminham para o núcleo de perícia da região. E as pessoas podem procurar a partir de quando? Já podem procurar, realizar cadastros. Se não estiver disponível para realizar a coleta na semana da campanha, essa coleta pode ser antecipada. Doutora Adilana Soares, muito obrigada pelas informações. E é isso, Joelson, os familiares que têm algum parente desaparecido já podem procurar esses pontos aqui em Teresina, IML e Delegacia de Homicídios para tentar encontrar esses desaparecidos, para que os familiares possam saber aí realmente as informações. Joelson.